Olá e bem-vindos! Sabem, hoje vamos mergulhar numa das histórias mais incríveis que existem, que é, no fundo, a nossa própria história. É a história de como é que cada um de nós se torna quem é, desde o primeiríssimo momento até ao fim da vida. Estão prontos? Vamos a isso. Pois é uma daquelas perguntas que nos põe a pensar, não é verdade? O que é que nos molda? O que nos faz mudar ao longo do tempo? Bem, a resposta está toda numa viagem. Uma viagem que é, sim, complexa, mas que tem uma certa lógica e que todos nós partilhamos. É a viagem do desenvolvimento humano. Ok, então para começarmos com o pé direito, vamos pôr as coisas em pratos limpos. O que é que quer dizer exatamente desenvolvimento humano? A ideia-chave é mesmo esta. O desenvolvimento não acontece ao acaso, não é uma coisa aleatória. Pelo contrário, é um processo que tem uma ordem, é um conjunto de mudanças que acontecem a todos de uma forma bastante estruturada. E atenção, isto não é só na infância, não. Acontece ao longo da vida inteira. Olhem só para estas características. Elas mostram-nos a lógica por trás disto tudo. Peguemos em cumulativa, por exemplo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada fase nova se constrói em cima da anterior. É como aprender a andar antes de conseguir correr, não é? Faz todo o sentido. Ou então, adaptativa. Significa que estas mudanças nos ajudam a adaptar ao mundo à nossa volta. Aprendemos a falar para quê? Para comunicar o que precisamos, para nos ligarmos aos outros. Não são mudanças que acontecem só por acontecer. Têm um propósito. Pronto, já percebemos o quê? O desenvolvimento é esta mudança organizada. Mas agora vem a grande pergunta. O que é que a provoca? Quais são, os motores por trás desta transformação que não para? Basicamente, podemos pensar em duas grandes formas de mudança. Por um lado, as quantitativas. Estas são fáceis de ver e até de medir. Sabem? Ganhamos altura, aprendemos mais palavras, é uma questão de quantidade. Mas depois temos as mudanças qualitativas. E estas são autênticos saltos. Pensem nisto. Aprender a falar não é só fazer mais sons. É uma revolução. É uma reorganização total na nossa cabeça, na forma como pensamos e como nos ligamos com o mundo. De repente, entendemos regras, símbolos. É uma forma completamente nova de existir. E aqui temos os três pilares que sustentam tudo isto. É fundamental percebermos isto. Nós não somos só os nossos genes. E também não somos só o ambiente onde crescemos. Somos o resultado de uma dança constante, uma interação super dinâmica entre o nosso ADN, o mundo à nossa volta e isto é crucial, tudo o que já nos aconteceu até hoje. Esta citação do Thoreau, olhem, resume isto na perfeição. O nosso passado não é só uma recordação, é um ingrediente ativo no nosso presente. Cada passo que damos na vida é influenciado pelos passos que já demos. É mesmo como construir uma casa, sabem? Tijolo a tijolo. A fundação tem de estar lá para a parede se aguentar. Ok, vamos agora descer um pouco mais à terra, tornar isto mais concreto. Como é que os acontecimentos específicos da nossa vida entram nesta equação? Porque, como vamos ver, nem todos os acontecimentos têm o mesmo peso ou o mesmo significado. Esta organização ajuda-nos a perceber os diferentes tipos de experiências. Por exemplo, os normativos. São aquelas coisas que quase toda a gente passa, sabem? Começar a escola, a puberdade, são os esperados. Depois temos os não normativos, que são mais inesperados, como, perder um pai em criança. O impacto aqui é, claro, muito diferente. Mas agora reparem nisto, que é super interessante. Os não acontecimentos. Às vezes, aquilo que não acontece, mas que nós esperávamos que acontecesse, pode moldar-nos tanto ou mais do que aquilo que acontece. Não conseguir aquela promoção, por exemplo, isso pode mudar o nosso rumo por completo. Muito bem, estamos a chegar à parte final e guardei para aqui um dos modelos que eu acho mais fascinantes e úteis para perceber como o ambiente nos influencia. É o chamado modelo bioecológico de um psicólogo chamado Uri Bronfenbrenner. E vão ver, é uma ferramenta espetacular para mapear as várias camadas de influência que nos rodeiam. A grande ideia deste modelo é muito simples, mas poderosa. Basicamente, diz que nós não vivemos num só ambiente. Vivemos em vários, todos ligados entre si, como se fossem bonecas russas, umas dentro das outras. Esta imagem é perfeita. Vão ver porquê. Então, a primeira boneca, a mais pequenina, é o microsistema. Este é o nosso mundo do dia-a-dia. É onde as coisas acontecem cara a cara. A nossa família, a escola, os amigos mais próximos. É o palco principal da nossa vida, onde as interações são diretas e, claro, super influentes. É aqui que tudo começa. A seguir temos o mesossistema. Agora atenção, isto não é um sítio novo, é a rede de ligações entre os diferentes microsistemas.
Pensem na relação entre a nossa casa e a nossa escola. Se os pais e os professores falam, se estão alinhados, essa ligação é forte e ajuda-nos. Se há conflito ou não há comunicação, essa ligação é fraca e pode prejudicar. O mesossistema é, no fundo, a cola que une os nossos diferentes mundos. Depois vem o exossistema. E este é um conceito mesmo muito interessante. É sobre os ambientes onde nós nem sequer estamos, mas que nos afetam na mesma. O exemplo clássico é o local de trabalho dos pais. Uma criança não está no escritório, mas se o ambiente lá for muito estressante, isso vai ter impacto em casa, na forma como os pais interagem com ela. São como que umas ondas de choque que vêm de fora. Ou, por exemplo, as decisões da Câmara Municipal sobre os parques do bairro. Nós não estamos na reunião, mas a decisão afeta o nosso dia-a-dia. E agora chegamos à boneca russa maior de todas, o macrossistema. Isto é, a cultura onde estamos inseridos. São as leis do país, os valores da sociedade, as crenças dominantes. É o pano de fundo que influencia tudo o resto. Define as regras do jogo para todos os outros sistemas. Gosto daquela analogia que diz que o macrossistema é como a água para o peixe. Está por todo lado, influencia tudo o que o peixe faz, mas ele muitas vezes nem dá por ela. Por fim, falta uma peça neste puzzle: o tempo. É aqui que entra o cronossistema. Este não é bem uma camada, mas uma dimensão que corta todas as outras. Inclui as transições da nossa vida, como o divórcio dos pais ou a mudança de cidade, mas também os grandes eventos históricos. Pensem bem, crescer nos anos 80 é completamente diferente de crescer agora, com a internet e as redes sociais. O momento histórico em que vivemos muda tudo. E assim, quando olhamos para a nossa própria história, a pergunta que fica é: qual destes sistemas terá tido mais peso? Terá sido a família e os amigos, no microssistema? Ou as ligações, no meso? Ou se calhar foram as grandes correntes culturais do macrossistema? A verdade é que não há uma resposta certa ou errada. Somos o resultado complexo de todas estas camadas a interagir. E perceber isto, bem, é perceber um pouco melhor a história de cada um de nós. Fica a reflexão.